Bom, então continuando, né? Continuando essas conferências que já levam um tempo nas nossas quaresmas, os passos da paixão do Salvador, né? Então o objetivo é, né, tentar olhar com um pouco mais de atenção o sofrimento de Cristo, né, contemplando o mistério e pedindo as graças de virtudes, né? E conhecendo um pouco mais o que nosso Senhor sofreu por nós, compreender, né, o amor que Ele tem por nós e o amor que também nós devemos a Ele. Nós vimos da última vez, no ano passado, que Jesus Cristo, então, foi preso no Jardim das Oliveiras pela polícia do templo, ou pela polícia do Sinédrio, né, sobretudo, traído por Judas, negado por São Pedro e levado diante, primeiramente, de Anás, que na época de Cristo havia uma casta de uma família sacerdotal que reinava já há um tempo, nos tempos de Cristo, naqueles tempos, naquela era, e o sumo sacerdote da época era Caifás. Caifás era casado com a filha de Anás, né, que foi o antigo sumo sacerdote, que tinha sido deposto, depois colocado Caifás. Quem escolhia o sacerdote, o sumo sacerdote, era o Sinédrio, na teoria. Na prática era o procurador romano. Havia uma certa tratativa entre Roma e os sacerdotes para se escolher alguém que tivesse a cabeça do sacerdócio judaico, né, e que não fosse, de certa forma, contrário ao poder romano, ao menos de forma pública. Então, na época, reinava-se a família de Anás, e na época de Cristo, o sumo sacerdote era Caifás. Caifás, então, casado, né, com a filha de Anás. É interessante notar, como nós notamos no processo de Cristo, que Nosso Senhor é levado primeiramente, ele vai ser levado à casa do sumo sacerdote. O palácio do sumo sacerdote, ele dividia-se em duas partes, né? Tinha uma parte, vê se consegue, infelizmente esqueci de pegar, vamos ver se nós conseguimos localizar aqui. Acho que não vai ter, veja se tem um outro mapa aqui. Não, outro. Não, infelizmente não coloquei. Mas a casa do sumo sacerdote se dividia em duas partes. Numa parte ficava onde morava de fato o sumo sacerdote da época, e depois na outra parte da casa era a casa de Anás. Então vai ser nessa transição do pátio de Anás para Caifás que vai ter todo aquele episódio da negação de São Pedro, etc. Né, São Pedro que entra no pátio, fica ali, né, ao redor do fogo, etc. Nós todos já conhecemos e lembram do ano passado. Espero. E Nosso Senhor foi levado então para Anás e para Caifás. É interessante notar, como nós notamos, que ele foi levado primeiramente diante de Anás, e não diante de Caifás. Só que Anás não tinha autoridade nenhuma na época. Ele era um mero familiar do sumo sacerdote. Só que de fato não era um mero familiar, né? Era quem estava mandando ali. Então quem estava coordenando a prisão de Cristo, quem estava encabeçando era Anás. Daí ele se levado primeiramente para Anás e só depois foi surrado ali já diante de Anás, depois levado para Caifás, né? Julgado para Caifás. E depois que ele é julgado por Caifás, isso de noite, né? Jardim das Oliveiras, logo depois da prisão das Oliveiras, de madrugada, ele é julgado na casa de Caifás. Vai ter dois processos durante do Sinédrio. Um processo que vai se dar no início da noite, no início da madrugada, e um processo que vai se dar no início da manhã. São dois processos diferentes, né, no mesmo Sinédrio, em que o processo da manhã foi feito para validar o processo da noite, por uma razão específica. Né, era proibido julgar pessoas à noite, segundo as leis do Sinédrio. Então já aí o julgamento de Cristo já era irregular. Então meio que para validar o julgamento da noite, eles fizeram de manhã bem cedo, antes de levar para Pilatos.
E logo depois, então, vão levar bem cedo para Pilatos. Então o processo de Cristo, ele se desenvolve em duas fases diversas, em duas instâncias, né? Com duas instâncias diferentes, com argumentos diferentes. Então a primeira instância vai ser a instância religiosa, a fase religiosa de Cristo, do julgamento de Cristo. Depois a fase civil, então a fase religiosa feita pelo Sinédrio, né? E depois a fase civil, né? Diante do procurador romano Pôncio Pilatos. Lembrando lá que o Sinédrio, né, era aquela reunião de em cada região de Israel tinha um sinédrio diferente. Haviam vários pequenos sinédrios. E depois em Jerusalém tinha chamado o Grande Sinédrio, que era o maior de todos, mais importante, né, que é o qual, né, que foi aquele que julgou justamente Cristo. E nesse sinédrio, esse sinédrio é dividido em três partes. A parte de fariseus, né, os sacerdotes, os doutores da lei, depois os homens importantes. Então vamos pegar os sacerdotes, né, que são da ordem de Levi, né, da ordem sacerdotal, era a parte mais importante do sinédrio. Depois a segunda parte do sinédrio, os doutores da lei, daí os fariseus, né, sobretudo os fariseus. Depois ali entre os sacerdotes eram os saduceus, a maior parte. Depois os homens de grande importância, seja comerciantes ou homens ricos, né, ou influentes da sociedade, faziam parte do sinédrio, entre os quais vamos pegar ali Nicodemos e José de Arimateia, justamente, né? José de Arimateia, entre os homens ricos que faziam parte do sinédrio. O sinédrio foi chamado à noite, existia no templo, veja se você consegue achar, também esqueci, mas veja o templo. Temos o templo, esse. Ali temos numa das partes ali do templo ali, que eu esqueci de colocar, ver também, tinha a sala chamada Sala do Sinédrio, onde tinha 70 lugares, né, na primeira parte ali do templo, numa dessas colunadas ali, onde ali, de forma ordinária, o Sinédrio se reunia para deliberar e para julgar. No julgamento de Cristo, teve uma primeira irregularidade. Ele foi julgado não na sala do Sinédrio, ele foi julgado na casa de um particular, na casa de Caifás e de Anás. Então já tem um primeiro problema, né? Foi julgado de forma errada. Em vez de ser julgado na sala do Sinédrio, vai ser julgado, né, na sala da casa de Caifás, e vai ser preso, né, durante a madrugada na prisão do sumo sacerdote. Bom, então a primeira fase é a fase religiosa. Jesus Cristo é julgado por um delito religioso. Então vai comparecer diante do tribunal religioso nacional judaico, que é o Sinédrio. E no Sinédrio vai ser declarado réu de morte. Só que o Sinédrio não podia executar as sentenças capitais, porque Roma, né, depois de um certo tempo, retirou da nação de Israel, né, o poder de executar penas capitais, a pena de morte. Então somente o procurador romano podia executar a pena de morte. Era um tratado que Roma teve com a família de Herodes, para que a família de Herodes pudesse governar a região, e ao mesmo tempo, né, Roma também, né, estivesse ali com um certo poder de influência. Então perdeu-se, de certa forma, a coroa, e perdeu-se, de certa forma, também, né, o gládio, né? Segundo, né, cumprindo justamente a profecia, que da casa de Israel sairia a coroa, perderia a coroa e o cetro, né? Se cumpriu a profecia, né, antes que chegasse, né, o Messias, né? Então se perdeu o cetro, né, o poder do gládio e o poder de coroa, de reino, né? E sobretudo a região da Judéia, depois de um problema sério que teve com a família de Pilatos, né, Roma vai tirar a Judéia de um dos filhos da família de Herodes, vai tirar a Judéia das mãos de um filho de Herodes e vai entregar para um procurador romano, justamente na época de Cristo, Pôncio Pilatos, que vai governar a região da Judéia, enquanto Galileia e a Transjordânia vai ser ainda governada pela família de Herodes. Então somente a Judéia, por um problema sério, se não me engano teve com Arquelau, né, que foi aquele que substituiu Herodes, que morreu, que perseguiu o menino Jesus. Depois um problema que teve com Arquelau,
Roma vai tirar então a Judéia e vai ela mesma dominar e governar a Judéia através de um procurador romano. O procurador romano vivia na Cesareia Marítima, que era uma cidade pagã da Palestina, ficava próxima do mar. O julgamento religioso de Cristo teve lugar, foi declarado culpado de morte, só que não podia ser executada a sentença de morte, uma vez que Roma detinha o poder de gládio, de execução. Só que esse julgamento ele foi irregular. Muitas normas antigas foram desrespeitadas do Sinédrio, né? Por exemplo, as escrituras das antiguidades judaicas diziam que ninguém poderia ser condenado senão pelo menos com 2 testemunhas. Então, no julgamento de Cristo, todas as testemunhas foram verificadas como falsas, elas se contradiziam. Então não tinha testemunha no julgamento de Cristo. Depois, os processos criminais não poderiam ser julgados de noite, só podia ser julgado de dia, os processos criminais. Então Cristo foi julgado de noite. Claro, o julgamento foi um julgamento fajuto, porque Cristo já estava condenado antes de começar a ser julgado, já tinha uma sentença antes de começar o julgamento. E depois, um terceiro ponto da regra do Sinédrio, que uma condenação de morte não podia ser pronunciada e executada no mesmo dia do processo. Então, a pessoa que, quando o Sinédrio se reunia e declarava alguém que era punível de morte, o Sinédrio não poderia executar essa pena capital no mesmo dia. Eles tinham que voltar para casa, passar a noite refletindo e rezando, para depois, no outro dia, outra vez, deliberar se de fato a sentença foi justa ou não. Cristo foi julgado e executado no mesmo dia, né? Outra coisa que quebrava a regra do Sinédrio foi o interrogatório de Cristo. Cristo foi interrogado de tal forma que quase que estava obrigando Cristo a produzir provas contra si mesmo, também que era contrária a uma regra do Sinédrio. E depois, Nosso Senhor não tinha de modo algum blasfemado, como eles tinham falado. Nosso Senhor não usou blasfemar para os judeus, era usar de forma irregular o nome de Deus. Nosso Senhor não usou o nome de Deus no processo, na sua fala. Então, não poderia ser considerado uma blasfêmia. E o ato de Cristo se atribuir o Messias não é uma blasfêmia. Se atribuir ser filho de Deus, não seria uma blasfêmia. Então, o julgamento de Cristo, de fato, ele foi irregular, né? E o próprio interrogatório foi também irregular. O que mostra que, primeiramente, naquela primeira parte do processo, aqui é só uma recapitulação do que nós vimos, né? Pela lei e pela tradição, o julgamento de Cristo foi injusto e, de fato, inválido. Além do mais, não poderia executar a pena de morte no mesmo dia que ela era pronunciada. Mas como o Sinédrio não poderia de forma alguma executar uma pena de morte, então era necessário dirigir ao procurador romano, na época Pôncio Pilatos. E assim vai iniciar uma segunda fase do processo de Cristo, né? Que vai se desenrolar diante de um tribunal civil, né? E que vai se apresentar novas acusações, né? As acusações serão reformuladas, não mais segundo o plano religioso, mas na esfera política, porque Pilatos pouco se importava com a questão religiosa judaica. Bom, Pilatos, quem que era Pôncio Pilatos? Volta lá na primeira imagem, tá? Fica mais bonita por enquanto. Pilatos, como muitos romanos, não era um grande amigo dos judeus. Pelo contrário, ele se conservou como governador e procurador da Judéia de 26 até 36 depois de Cristo. Então, de 26 a 36 depois de Cristo. Então já foi meio que Pilatos não quis, digamos assim, ir para a Judéia como procurador, né? A Judéia já era famosa entre os romanos como local complicado. Roma tinha feito muitas concessões para que a província da Judéia fosse governável no Império Romano, né? Porque os judeus, de fato, e com certa razão, né, tinham alguns princípios que eram inalienáveis, né? Entre os quais da questão da idolatria.
Então tinha algumas concessões que Roma fazia, né, para a Judéia, concessões bem especiais, que não tinha em nenhuma outra província romana, e que isso já deixava alguns romanos um pouco de cara, né, com os judeus. E quando Pilatos chega na Judéia, e logo no começo ele queria fazer os judeus sentirem, né, qual orientação queria reinar, qual que era o seu poder, né? Os antigos procuradores, eles respeitavam, né, até o sentimento religioso, né, dos judeus, né, como no dizer dos romanos, a religião dos judeus. E, por exemplo, as tropas que entravam em Jerusalém, na Cidade Santa, no mínimo, não usavam nenhum distintivo imperial, né, porque era proibido, né, pela lei judaica e a lei do Antigo Testamento de fabricar qualquer espécie de imagem. Então não se entrava com nenhuma imagem em Jerusalém. E quando Pôncio Pilatos chegou, ele fez entrar as tropas com vários distintivos romanos, o que causou uma ira, né, entre os judeus. Isso ele fez entrar à noite na época, né, no primeiro instante do seu reinado. De manhã, os judeus perceberam que os soldados estavam trajando distintivos nas suas armaduras com imagens do imperador, e uma multidão de judeus saiu de Jerusalém, foi para Cesareia, onde tinha o palácio de Pôncio Pilatos, reclamar do que estava acontecendo, e exigindo, né, que se tirasse as imagens de Jerusalém. Pôncio Pilatos fez o quê? Mandou que eles entrassem numa arena, e mandou que soldados fossem com espadas desembainhadas ameaçá-los, né? Ou eles paravam com ali, ou eles iriam morrer. E para espanto de Pilatos, os judeus ofereceram o pescoço. Nós morremos, mas nós não aceitamos imagens em Jerusalém. Ele não esperava isso. Então ele percebeu já que ia ser um povo complicado, né? E numa outra situação específica, para conter, teve uma ocasião que era necessário reparar um aqueduto que levasse água para Jerusalém. Só que como não tinha dinheiro, Pilatos foi lá e mandou saquear o tesouro do templo para reparar o aqueduto, né? Bom, os judeus viram isso como uma violação, começou a ter uma revolta. Pilatos mandou vários soldados romanos se disfarçar de cidadãos judeus, se infiltrarem na revolta e matar todo mundo. E assim, Pilatos começou seu governo em Jerusalém, né, na Judéia, dessa forma, com banho de sangue. Então dá para se perceber só por essas duas atitudes, né, que os judeus odiavam Pilatos, né, odiavam Pilatos, e Pilatos odiava os judeus. Então, tanto o procurador quanto os súditos ali, né, se odiavam, súditos entre aspas, né, súditos obrigados ali, né, se odiavam. O procurador residia, então, acabei esquecendo de colocar o mapa também, residia então em Cesareia, né? Cesareia Marítima, fica ali no litoral, ali da Palestina, ali, né? E nos grandes dias de festa dos judeus, na Cidade Santa, ele ia para a Cidade Santa com tropas, né? Para, digamos assim, garantir a segurança não do povo, mas de Roma, porque os judeus, né, não gostavam dos romanos, da dominação romana, era o ultraje né, para a visão messiânica judaica. Então qualquer multidão, na Páscoa, a multidão de Jerusalém, ela aumentava mais de 50 vezes, né, com judeus vindo de todos os lados do mundo, da diáspora. Então aumentava-se também a guarnição romana. Então, né, pega ali a imagem do templo de novo. Aqui, então temos aqui o templo de Jerusalém, volta à imagem anterior. Temos aqui a cidade antiga, a cidade santa. Temos aqui o monte do templo, lá em cima o Jardim das Oliveiras, né? Próxima imagem. E aqui nós temos o monte do templo. E do lado do templo, nós temos ali a fortaleza Antônia, uma guarnição romana fortificada que ficava, de fato, junto do muro do templo. E ali ficava, né, um grande destacamento de soldados romanos, sobretudo nas festas, uma vez que o templo era o lugar mais movimentado, né, da época, né, durante as festas. Então ficava ali os romanos
fazendo guarda para que qualquer tumulto eles entrariam no templo e faziam com que a calma, né, voltasse e a rebelião terminasse, né? Então, os procuradores voltavam, né, saíam de Cesareia Marítima e iam então para Jerusalém nos dias de grande festa. Volta o mapa lá de novo. Nós temos aqui, por exemplo, então, o templo, a fortaleza Antônia. Nós temos aqui, se não me engano, essa estrutura aqui, exato, aqui para cá, essa estrutura aqui, é o Palácio de Herodes, construído por Herodes o Grande. Normalmente, nesse Palácio de Herodes é que morava o procurador romano quando ele vinha a Jerusalém. Herodes, que era o governador de Judéia, quando vinha para Jerusalém também, ele não habitava no palácio do pai, que tinha sido tomado pelos romanos, mas habitava no outro palácio, que é o Palácio dos Asmoneus, que eu não vou localizar aqui, mas da próxima vez, quando falarmos de Herodes, eu deixo certinho no mapa. Então, Pilatos habitava aqui no Palácio de Herodes, né, quando vinha para Jerusalém. E tinha também uma guarnição, né, na Fortaleza Antônia, e às vezes também estava na Fortaleza Antônia. No Evangelho, né, vou só ler aqui um pouco então a passagem. Nos Evangelhos, o Pilatos, ele se mostra, a imagem de Pilatos é de um prefeito romano, né, de um homem que sabia intervir de forma brutal, né, como já tinha intervido algumas vezes, e, né, se parecia oportuno para garantir a ordem pública, né, e poderia usar a força. E ao mesmo tempo, ele sabia que Roma devia o seu domínio sobre o mundo romano por uma certa tolerância a divindades estrangeiras, né, e a ordem pacificadora do Império Romano, do direito romano. Então, ao mesmo tempo que ele era brutal de temperamento, ao mesmo tempo ele sabia que Roma tinha sua política de respeito religioso de cada nação, e dos judeus ainda mais, com maior privilégio ainda. O respeito de Roma era tal, por exemplo, pela religião judaica como um todo, que todo ano o imperador Tibério enviava uma quantia de dinheiro para Jerusalém, para o templo, para que se sacrificasse todo mês um sacrifício de holocausto pelo imperador de Roma. Então o imperador enviava dinheiro para sacrificar, né, algum sacrifício pelo imperador, pela vida do imperador de Roma, né? Então, assim, os romanos sabiam, né, os romanos eram muito supersticiosos, então eles tinham muito cuidado em tocar nos deuses estrangeiros a eles, né? Mas ao mesmo tempo, por uma questão política, por questão de pacificação do império, sabiam também dessas jogadas de pacificação e de respeito às religiões, né, do império, né, para evitar problemas maiores, né, sobretudo de desintegração do império. Então, e isso vai aparecer no processo de Cristo, né? Pilatos brutal contra os judeus, ao mesmo tempo uma certa tolerância com a religião local e ao mesmo tempo garantia do direito romano naquela região. Bom, vou ler aqui algumas passagens, podem ser importantes aqui, não podem ser, são importantes, né? A própria passagem bíblica, né? Primeiramente de Mateus. Jesus compareceu diante do governador, que o interrogou da seguinte forma: Tu és o rei dos judeus? Respondeu Jesus: Tu disseste. E sendo acusado pelos grãos sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Pilatos então disse: Não ouves quanta acusação levantam contra ti? Mas ele não respondeu nenhuma só das perguntas, de modo que o governador ficou muito admirado. Isso é um pedaço de São Mateus. Vou pegar um pouco de São Marcos. E logo pela manhã, os grãos sacerdotes tiveram conselho com os anciãos, os escribas e todo o sinédrio. E manietando Jesus, entregaram-no a Pilatos. Interrogou Pilatos: És tu o rei dos judeus? Ele respondeu: Tu disseste. Entretanto, os grãos sacerdotes acusavam-no de muitas coisas. Pilatos tornou, pois, a perguntar: Não respondes nada? Ouve de quantas coisas te acusam? Jesus, porém, nada respondeu,
de sorte que Pilatos estava admirado. Então, primeira parte do processo. Em São Lucas: levantando-se toda a assembleia, levaram-no a Pilatos e começaram a acusá-lo, dizendo: surpreendemos esse homem a sublevar o nosso país e opor-se a que se pagasse o tributo a César e dizer-se ele próprio o Cristo Rei. Pilatos interrogou: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: tu disseste. Pilatos disse aos grãos sacerdotes e às turbas: nenhuma culpa encontro neste homem. Mas eles insinuaram, dizendo: subleva o povo, ensinando por toda a Judéia, a começar da Galiléia até aqui. Ao ouvir isso, Pilatos perguntou se este homem era galileu, e ao saber que pertencia à jurisdição de Herodes, remeteu a Herodes, que também se encontrava em Jerusalém nesses dias. Herodes também foi para a festa da Páscoa. São João: conduzem então Jesus da casa de Caifás ao pretório. Era de manhã cedo. Eles, porém, não entram no pretório para não se contaminarem e poderem comer a Páscoa. Pilatos então veio cá fora ter com eles e disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se ele não fosse um malfeitor, não o haveríamos entregado. Replicou-lhe Pilatos: tomai-o vós e julgai-o, segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: não nos é permitido dar morte a ninguém. Assim iam cumprindo-se as palavras com que Jesus indicara de que morte devia morrer. Então Pilatos entrou novamente no pretório e, chamando Jesus, perguntou-lhe: tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: é por ti mesmo que o dizes? Ou foram outros que to me disseram a mim? Replicou Pilatos: porventura sou eu judeu? A tua nação e os chefes dos sacerdotes entregaram-te a mim. O que fizeste? Jesus respondeu: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servidores, por certo, teriam combatido para que eu não fosse entregue ao poder dos judeus. Mas, de fato, meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: portanto, tu és rei? Jesus respondeu: tu disseste, eu sou o rei. Para isso é que eu nasci e para isso é que vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que ama a verdade, escuta a minha voz. Perguntou-lhe Pilatos: o que é a verdade? Então, é o que os evangelistas dizem, primeiro contato que Cristo teve com Pilatos. Vai ter uma segunda parte, vai ter uma terceira parte, ou quarta parte também, segundo o desenrolar do processo de Cristo, que de fato, nas mãos de Pilatos, vai se tornar uma coisa muito, mas muito complicada. Então a luta de Pilatos, podemos dizer que Pilatos fica irresoluto, os judeus mais ousados ali, querendo a morte de Cristo, até que o procurador romano não vai ver nenhuma saída senão entregar Cristo a ser crucificado. É interessante notar que esse foi o subterfúgio escolhido por Pilatos, até ele vai se lavar as mãos, veremos mais adiante, mas não era o único subterfúgio possível. Pilatos poderia ter uma outra saída, que era enviar o processo para Roma. Quando se apelava ao imperador romano, o processo poderia levar a uma última instância, que é passar diante do imperador. Então Pilatos poderia simplesmente, esse processo não se dará aqui, o imperador romano vai julgar, Cristo será levado para Roma. Só que, claro, a providência não quis assim, primeiramente. E o que poderia ter passado na cabeça de Pilatos por não ter tomado essa primeira atitude, a segunda atitude? A segunda saída, até para salvar a sua pele, de certa forma até a pele de Cristo, se fosse essa a intenção de fato de Pilatos, que parecia que era. Um autor vai dizer que essa segunda intenção de Pilatos, a segunda escolha de Pilatos não foi feita, talvez por um certo caráter orgulhoso e cheio de si mesmo, por esse temperamento dele de querer ver ali a possibilidade de libertar Cristo, ofender os judeus, provocar os judeus de alguma forma, libertando Cristo. Então, nós vemos ali quando São Paulo é julgado por um procurador romano, que São Paulo faz apelo a Roma, e o procurador romano
fazeis apelo a Roma, então vou te enviar para o imperador de Roma. E São Paulo foi enviado para Roma para ser julgado pelo imperador. Poderia ter feito isso com Cristo, mas Pilatos não quis, muito possivelmente, porque ele viu ali uma possibilidade de meio que espetar os judeus, os sacerdotes. Teve uma outra coisa interessante, notar que o que havia de mais sagrado, né, para os judeus na época, né, claro, a única autoridade judaica que existia na época, no povo judeu, era o sumo sacerdote, uma vez que não tinha mais rei, de fato, rei legítimo em Israel, né? Tinha os Herodes, mesmo Herodes era ilegítimo, não era judeu, né, da tribo de Judá. Então a única autoridade era o sumo sacerdote. Por isso que o sumo sacerdote conseguiu levantar aquela massa, né, porque de fato era uma autoridade, e conseguiu enfrentar, de certa forma, Pilatos, né, porque conseguia levar com ele o povo. E o sumo sacerdote tinha ainda uma questão pessoal, né, oficial com Pilatos, que o deixava bem constrangido, é que Pilatos é o procurador romano por alguma coisa, por algum tratado que teve com Roma. O procurador romano na época de Jesus, ele era o detentor das vestes sacerdotais. Então as vestes do templo, do sumo sacerdote, ficavam com Pilatos. Toda vez que o sacerdote tivesse que entrar no templo para fazer as funções de sumo sacerdote, tinha que primeiramente passar por Pilatos para pedir as vestes sacerdotais. Então, né, isso aí aconteceu, não se sabe porquê, mas por alguma coisa com Roma, né, o procurador romano pegou as vestes sacerdotais, até para ter com isso um certo domínio sobre o sumo sacerdote. Ou seja, cada vez que o sumo sacerdote vai realizar o seu sumo sacerdócio no templo, tinha que passar por Pilatos, ou pelo procurador romano da época, para pegar as vestes e depois devolvê-las logo depois da função. Lembrando que o procurador romano tinha uma influência em determinar quem era ou não o sumo sacerdote, uma vez que Anás, anterior a Pilatos, anterior a Caifás, ele foi deposto por um procurador romano, né? Ou se depunha Anás, ou se ia ter um problema, né? Então se preferiu, né, depor na época Anás. Então assim, havia um certo poder, né, de Pilatos ali sobre o sumo sacerdote, que deixava o sumo sacerdote também com mais raiva ainda de Pilatos. Então assim, os malfeitores ali se odiavam, né? Os malfeitores se odiavam. Então assim, o Pilatos, né, claro que Pilatos é um personagem complicado de entender, porque se a gente lê o Evangelho, a gente pode ter bastante interesse até e dó da figura de Pilatos, né? Nos parece muito bonzinho até, né? Porque ele tá ali querendo, de certa forma, libertar Cristo, né? A gente acaba tomando o partido de Pilatos. Só que Pilatos também tinha essa intenção, né, política de querer libertar Cristo. E ao mesmo tempo, claro, ele via, né, ele era o promotor da justiça e via de fato que Cristo de certa forma era inocente. Mas nessa inocência, uma possibilidade de fazer uma jogada política ali contra os judeus, né? E judeus aqui, né, no sentido de os judeus são, né, não o povo como um todo, mas a alta hierarquia judaica, né, sobretudo formada pelos sumos sacerdotes e boa parte do sinédrio, né, na concepção de São João Evangelista. E Jesus então vai ser levado ao pretório de Pilatos, né? E vai ser no dia de Parachev, sexta-feira, né? Que é o dia de preparação para a Páscoa, o dia em que à tarde os cordeiros eram degolados do templo pela tarde. Curiosamente, não só curiosamente, mas providencialmente, Cristo morreu no mesmo horário em que os cordeiros estavam sendo degolados do templo. Muito interessante, né? A figura e a realidade, né? Quando os cordeiros estavam sendo degolados para a Páscoa do templo, Cristo estava morrendo no Calvário. Então à tarde seria, né, degolados os cordeiros do templo. Lembrando que havia as duas Páscoas, né? A Páscoa dos fariseus, não sei se os senhores lembram lá da aula de 2 anos atrás ainda. Tinha a Páscoa dos fariseus e a Páscoa dos saduceus. Então tinha a Páscoa dos fariseus, foi o dia anterior, foi a Páscoa que Cristo comeu, né? A Páscoa antecipada, por uma
uma contagem específica dos fariseus. Depois vinha ali a Páscoa dos saduceus. Então estamos ali no dia de preparação para a Páscoa dos saduceus, né? E a Páscoa dos sacerdotes, né? Inclusive, que eram saduceus na sua grande maioria. E por ser um dia de preparação, né? E para se preparar para esse banquete requeria uma pureza ritual. Os sacerdotes não poderiam entrar no pretório pagão. Então pega ali a imagem de um... Não, depois a gente vê isso. Deixa quieto. Não poderia entrar... Bota a imagem primeiro aí. Isso. Não poderia entrar no pretório pagão. Então eles ficaram do lado de fora do pretório, fora do local da casa de Pilatos, né? Ou do local onde Pilatos julgou Cristo. E então eles vão tratar com Pilatos na porta do edifício. Daí vai dizer, São João, que Pilatos vai e volta, entra para conversar com Cristo, depois volta, porque os sacerdotes não quiseram entrar para não se purificar, para não se sujar por ter pisado em território pagão. São João é que vai dizer isso, né? Só que São João fala dessa questão, além de São João tratar das coisas sacerdotais, ele vai dizer, ele cita isso para mostrar a contradição. Eles estavam com medo de se sujar pelas prescrições rituais de pureza, só que eles não guardavam a verdadeira pureza interior. Então eles não queriam se sujar, né, por entrar num pátio pagão, mas estavam levando o inocente à morte, né, com falsas acusações, né. Você vai falar, não é aquilo que entra, que suja o homem, mas o que sai, né, do coração é que suja o homem, né. E claramente é isso, né, que São João coloca, né. Eles ficaram do lado de fora, né, para não se sujar segundo ritualmente, mas eles estavam sujos interiormente, fazendo um ato moral ruim. Aquela condenação pronunciada pelo Sinédrio de Cristo, né, da pena capital de Cristo, então só podia ser executada depois de uma aprovação do procurador romano Pôncio Pilatos. Só que como é que eles iriam conseguir esse objetivo, né? Qual maneira? Bom, ou pedir para o magistrado que aceitasse a conclusão do processo do Sinédrio, confiando na imparcialidade dos sinedritas, que seria muito improvável, ou então levando o acusado ao tribunal do procurador para instituir um novo processo de uma outra esfera, né? Ou Pilatos acolhia o processo religioso, o retificava e o ratificava, ou ele instituiria um novo processo. E vai ser então essa segunda maneira que os sinedritas, que o Sinédrio vai escolher, justamente é fazer com que Pilatos, né, Cristo seja condenado por um processo, por acusações da esfera civil, de como se fosse um revolucionário, né? Cristo, vamos pegar aqui São Lucas de novo. Então eles vão até Pilatos e vão dizer: surpreendemos esse homem a sublevar todo o país e a opor-se a que se pagasse o tributo de César e a dizer que ele é o próprio Cristo Rei. Interessante, não fala Messias, mas Rei. Não, o processo religioso é condenado quanto Messias, civil enquanto Rei. Então eles não falam de Messias, não falam de blasfêmia diante de Pilatos, que pouco importa para Pilatos. Então trataram como Cristo como um agitador político. Ele é um rei, né? Ele se coloca como rei, ele impede o tributo de César, né? Ele vai contra César, né? Então, né, vai ser muito mais fácil e seguro então reabrir um processo na esfera política, né, com novas bases, né? Então o acusado no tribunal civil, né, é colocado como um galileu, um rabino galileu, agitador, um perigoso agitador político, suscitador de rebeliões contra a autoridade romana e contra os impostos. E era muito comum isso na Judéia, sobretudo entre, né, as classes mais radicais do judaísmo, né, os sicários e os zelotas, né, os zelotas, né, que queriam pegar armas
contra a dominação romana, e os sicários que pegavam de fato as armas e matavam gente na rua. Então era muito comum, né? E seria uma vez que tinha provas, exemplos, né, passados, seria uma acusação bastante credível e preocupante diante de Pilatos. Então vai ser levado Jesus para Pilatos. O evangelista, então, São João, vai dizer que Jesus foi levado bem cedo, né? Albam, né? No latim. Então, possivelmente entre 6 e 7 horas da manhã. Os romanos eram madrugadores. Os romanos acordavam bastante cedo e trabalhavam cedo, até mais ou menos ao meio-dia. Bem cedo até meio-dia, enquanto a parte da tarde e da noite eles se preocupavam com divertimentos. Então os romanos levantavam cedo e trabalhavam bastante cedo. Né? Depois vai dizer um comentador, só depois que o Império foi invadido por bárbaros que começou a se acordar tarde. Mas senão, entre os romanos se acordava sempre muito cedo. Então levaram Cristo ao pretório de Pilatos. O pretório, como vemos aqui já um pouco na imagem, imagem bastante ilustrativa, hein? Nada muito real. O pretório é o lugar onde o pretor, né, o presidente, fixava o seu escritório. E podia ser em qualquer lugar, o pretório. É onde ele fixava o seu escritório, com a sua cadeira, e onde ele ali fazia justiça e as instruções, né? Era o lugar. Podia ser num palácio de um rei, podia ser num acampamento de soldados, qualquer lugar, numa tenda militar, né? E sempre foi como pretório, ele nasceu em acampamentos romanos, né? Em castras romanas de acampamentos, era sempre muito simples. Era um estrado em formato semicircular, como se vê nessa imagem, com uma cadeira chamada cadeira curul. Veja, passa as imagens assim. Por exemplo, assim, chamada cadeira curul. Eu volto uma imagem. Tem uma imagem de uma moeda, né, com o imperador romano bizantino, se não me engano, com a cadeira curul. Tá? Então essa cadeira curul, que vai dar origem ao chamado faldistório na liturgia, né? Na liturgia romana pontifical, o bispo, que não é do lugar, o bispo que não tem jurisdição local, ele não celebra a missa no trono, mas num faldistório. A cadeira curul, ou faldistório, né? Volta ali a outra imagem, ela é uma cadeira que, ela é inteiriça, mas ela é formada por duas partes, porque ela é uma cadeira dobrável, ela é dobrada. Então ela, né, simboliza uma jurisdição, não uma jurisdição que está presa a um local, mas que é levada e exercida segundo a necessidade, né? Então o imperador romano, né, o pretor romano, ou, né, o governador romano levava essa cadeira, sentava num acampamento, colocava lá e dela fazia justiça ou dizia as leis. Depois fechava, levava para outro acampamento e instalava. E assim era o pretório de Pilatos. E todos os pretórios romanos eram iguais. Era muito simples. Um estrado com a cadeira curul, que era símbolo, né, com a sila curul, que era símbolo justamente da justiça, né, usada por Pilatos. Né? Pode voltar lá, primeira imagem. Né? Então, um estrado com a cátedra, com a cadeira curul, que vai dar origem ao faldistório das missas pontificais da liturgia romana, né? Dos bispos que não tem, né, justamente não tem jurisdição fixa, mas leva a sua cadeira para celebrar aqui e ali, né? Na teoria, né? De um local, né? Então, em qualquer lugar ele poderia instaurar esse tribunal, né? Esse pretorium, né? E do alto desse tribunal ele vai administrar a justiça, né? Ficando no centro, justamente, ladeado por secretários, etc., acusados e acusadores. E depois de ter ouvido o réu, os acusadores diante de si, né, o pretor, né, o procurador, consultava os seus conselheiros, a opinião dos conselheiros, e depois dava a sentença. Em Jerusalém tem um problema. O
problema de Jerusalém é que não se sabe ao certo, 100%, onde era o pretório de Pilatos. Duas possibilidades. Tem a possibilidade mais tradicional e a possibilidade menos tradicional. Volta para o mapa. Então nós temos duas possibilidades. Nós temos o pretório de Pilatos no palácio de Pilatos, no palácio de Herodes, na sua residência, onde comumente se fazia, onde se instalava justamente o pretório. Ou na fortaleza Antônia, né, por ser mais segura, né, e tá ali do lado do templo, etc. Vou ver se tinha um maior destacamento de soldados ali. Então não se sabe muito bem. A tese mais tradicional é na fortaleza Antônia. A menos tradicional é no palácio de Herodes. O que isso muda? Muda tudo. Muda o percurso da Via Sacra. A Via Sacra tradicional hoje, ela parte da fortaleza Antônia, de onde era a fortaleza Antônia. Enquanto que, né, se não for na fortaleza Antônia, a Via Sacra partiria de um outro local para ir para o Monte Calvário, que está ali no canto, exatamente, Colina do Calvário. Enquanto partiu, a tese mais tradicional partiu de lá. Eu vou usar a tese tradicional, simplesmente, porque, né, por que não? Mas aqui, eu achei um autor interessante que dá alguns argumentos interessantes pela tese tradicional, mas também que não exclui uma outra possibilidade, de onde era de fato o pretório de Pilatos. Uma outra dificuldade de determinar hoje onde era alguns locais da época é que Jerusalém foi uma cidade que foi destruída e construída mais de 20 vezes. Então, assim, essa formação, que é a formação da cidade antiga, não é a mesma formação da cidade atual. A cidade atual é muito maior e a muralha abrange outras partes, né? Hoje a muralha abrange o Monte Calvário, né? Outras partes, etc. Então, não é a mesmíssima cidade. E a cidade foi várias vezes soterrada e reconstruída por cima. Então não se sabe muito bem onde está. Hoje a pessoa que vai lá em Jerusalém fazer a Via Sacra, ela não pisa no mesmo caminho que Cristo pisou, porque o caminho está não sei quantos metros abaixo da terra ainda, porque a cidade foi soterrada. Então a dificuldade é onde está, né? Onde ficava esse pretório. A tese desse autor, que é um autor italiano, chamado Ricciotti, se não me engano, ele vai dizer que a fortaleza Antônia seria o caso mais interessante por ser mais fortificado, ter mais segurança, sobretudo em festas maiores, por estar em um lugar alto, que se podia vigiar mais facilmente a multidão, né? Então, e Pilatos, ainda que Pilatos pudesse ter o seu pretório no palácio de Herodes, por uma ocasião de ser a festa da Páscoa e ter uma grande multidão e o perigo de motins, ele ficasse muito mais na fortaleza Antônia. Não é excluído que ele morasse nessa época, na época da grande festa, também na fortaleza Antônia, ou revezasse entre os dois locais. Então esse autor diz que, muito possivelmente, esse primeiro argumento de que talvez estivesse na fortaleza, o pretório de Cristo fosse na fortaleza de fato Antônia. Um outro argumento que ele dá pela fortaleza Antônia, de ser ali o pretório de Cristo, é que o local no Evangelho, todo mundo vai lembrar, de São João, é chamado de Litóstrotos, né, em hebraico, Gábata. Então ele tem um local que tem dois nomes, Litóstrotos e Gábata. Então, né, segundo o evangelista de São João, Pilatos, naquele dia ao menos, estabeleceu o seu pretório, com a sua cadeira, num local que era chamado Litóstrotos e ao mesmo tempo Gábata. Litóstrotos pelos romanos, nome em grego, e Gábata, nome hebraico. A palavra Litóstrotos significa chão de pedra ou lajeado, né? Vamos lá, pega ali, procura ler o Litóstrotos. Aqui é a Fortaleza Antônia, né? Aqui é o pátio interior da Fortaleza Antônia, chamado de Litóstrotos. Então essas são as escavações da antiga Fortaleza Antônia com o piso original
do Litóstratos. Então seria lajeado de pedras cortadas ali, quadradas, né, que se revestia tudo, né. E o argumento desse autor é que para um local se chamado Litóstratos receber o nome de um tipo de pavimento, é porque era um pavimento de grande importância. Senão, ninguém chama uma casa pelo pavimento da casa, senão se esse pavimento tivesse uma grande importância. E a Fortaleza Antônia era muito grande, né, e o pátio era todo recoberto com essas pedras grandes. E daí, muito possivelmente, aqui, todo esse pátio era recoberto, né, por esse Litóstratos. O segundo nome do local em que Pilatos colocou o seu pretório era Gábata. Só que Gábata não significa lajeado. Gábata, no aramaico, é um outro termo. Gábata significa lugar eminente, lugar alto. Então, um local tinha que ser Gábata e Litóstratos. Então, aí o autor vai fechar o argumento dele. Muito possivelmente, então, o local mais alto possível em que, na cidade de Jerusalém, na época antes de Herodes construir o templo atual com a Fortaleza Antônia, foi construída por Herodes o Grande somente. Herodes era tão lambibota dos romanos que construiu do lado do templo a Fortaleza Antônia para os romanos, né? Com o nome de um imperador romano, de um Antônio, né? De um general romano, né? Herodes, né? Então, assim, e ao lado do templo tinha uma colina, um monte alto chamado Bezeta, né? Ali, que era o monte que era mais alto que o monte do templo, que foi demolido para construir a Fortaleza Antônia, que muito possivelmente seria essa Gábata, né, lugar alto chamado pelos judeus. De todas as colinas de Jerusalém era a mais alta. Então, segundo esse autor, né, muito possivelmente, ao menos nesse dia específico, o pretório de Pilatos seria da Fortaleza Antônia, por esta designação dada por São João. Teria o pavimento de chão gigantesco, tão eminente, que dava nome ao local, Litóstratos, e alto, daí Gábata, né, no hebraico. Então os hebreus chamavam de Gábata, os romanos de Litóstratos. Então seria os dois nomes, o único lugar possível, sim, o lugar mais interessante que encaixaria nesses dois nomes, que significam duas coisas diferentes. Lugar alto, revestida de um lajeado. É interessante que Flávio Joséfo, historiador judeu, ele justamente vai falar que esta colina onde foi construído a Fortaleza Antônia é chamada a colina de todas as mais altas de Jerusalém. Por isso, não é de admirar que o termo Gábata, significando altura no aramaico, possa se referir a esta colina, justamente da Fortaleza Antônia. Também Flávio Joséfo disse que a Fortaleza Antônia era formada por um quadrilátero, né? Pega lá a Fortaleza Antônia. Um quadrilátero, reforçada nos 4 ângulos por 4 torres bem fortificadas, e tinha no meio um pátio, né, coberto por lajeado de pedras de 2.550 metros quadrados, ou seja, uma coisa muito grande, 2.550 metros quadrados, ou seja, um pátio tão grande, né, revestido de pedras. Então ele é um pátio que é visível e iminente, que recebe o nome específico, Litóstratos. Então, muito possivelmente, então, o pretório de Pilatos estava na Fortaleza Antônia. Veja se tem uma outra imagem. Não, acho que é aquela lá mesmo. Pode deixar. Outra. Diminui a outra. Isso, a outra. Fortaleza Antônia. Tenta diminuir essa imagem. Acho que ela está reduzida. Não dá para ver. Mas assim, por aqui essa imagem fala que possivelmente na porta, né, aqui onde Cristo foi de fato julgado, né? Eles não conseguiram entrar, eles não puderam entrar pela porta da Fortaleza Antônia. Ali em cima, chamado de Arco do Eteom, muito possivelmente onde Pilatos subiu para apresentar Cristo para a multidão
que ficou do lado de fora da fortaleza, não entraram na fortaleza justamente para não se manchar por causa da Páscoa, e Cristo foi interrogado sozinho por Pilatos, lá dentro do pátio, na sua cadeira. Então, que horas são? Dá para ir mais um pouco aí. Então era uma manhã, de manhã cedo, muito possivelmente, sexta-feira, muito possivelmente 7 de abril. Tinha caído muito possivelmente no dia 7 de abril essa data. Então, o caso de Cristo teve preferência na ordem do dia. Quando o procurador romano sentava no pretório, começava a vir todos os acusados ali, começava a dar justiça a todos. O caso de Cristo foi o primeiro, por ser um caso de condenação à morte, então julgado primeiro, caso criminal, e depois de um revolucionário contra o domínio romano, caso grave, contra Roma. Então o caso de Cristo foi passado primeiro. Muito possivelmente deve ter sido o único, pelo jeito, dada a problemática que causou naquele dia, naquela manhã. A audiência não deve ter durado muito, porque 9 horas foi a crucificação de Cristo. Ele foi crucificado às 9 da manhã, Então, às 6 da manhã ele se apresenta de Pilatos, mas ele vai para Herodes depois volta para Pilatos. Então, essa parte de Pilatos não demorou, mas a primeiríssima parte não deve ter demorado, então, muito. Então o procurador romano ele vai saber que os membros do Sinédrio estavam lá fora e que não iriam entrar, queriam falar com ele a respeito de Jesus de Nazaré. E Pilatos vai perguntar, que acusação vai ser feita contra este homem, E eles vão responder logo para Pilatos: se não fosse um malfeitor, nós não te teríamos trazido. Se ele não fosse um malfeitor, ele não estaria aqui com a gente, Essa resposta não é ainda uma acusação, é mais uma tentativa de captar a benevolência de Pilatos. Olha, é um malfeitor, nós trouxemos ele, nós temos a nossa justiça, mas nós reconhecemos a justiça imperial e trazemos ele aqui para você. Alguns intérpretes dizem que parece ser mais uma tentativa de já atrair um pouco a benevolência do imperador, captar a sua benevolência, atrair a atenção do procurador. E tentar que Pilatos tentasse, talvez, tentar com Pilatos que ele fiasse, ao menos no juízo do Sinédrio, acerca daquele acusado. Nós trouxemos ele porque ele era um malfeitor. Então, tentativa de dizer, é um malfeitor, nós já, de certa forma, julgamos e o senhor tem que somente ratificar. Pilatos era muito esperto, óbvio, bom, já não gostava dos judeus, desconfiava dos sinedritas, do Sinédrio. Era muito esperto e viu que, como ele já tinha experiência na região, ele viu que se tratava de uma das várias questões que versava sobre ideias religiosas dos judeus e nas quais ele não queria entrar de jeito nenhum. Isso aí não é da minha alçada. Isso não é do meu governo, estou pouco me importando com isso. E por isso vai dizer, prendei-o vós mesmos e julgai segundo a vossa lei. Pegue ele e julgue segundo a vossa lei. Essas palavras não quer dizer que os acusadores pudessem fazer o que quisessem com o acusado. Muito pelo contrário, por exemplo, levar a pena de morte não podia. Mas era mais um convite a aplicar meras pequenas leis nacionais e encerrar por ali mesmo, O Sinédrio, ele poderia julgar, ele tinha poder para aplicar algumas leis, por exemplo, pagar uma multa específica ao templo, a excomunhão, que é a expulsão da sinagoga, não se podia mais entrar na sinagoga, e depois os 40 açoites menos um, poderia açoitar 40 vezes menos uma vez por misericórdia. Interessante, Então, eram as 3 principais penas que o Sinédrio poderia aplicar, com os soldados do Sinédrio, E tinha, de fato, tinha também a prisão
do Sinédrio, do palácio de Caifás, né? Palácio do sumo sacerdote. Só que, óbvio que os acusadores estavam ali para pedir autorização para aplicar, né, a pena capital, né? Não era para os açoites, nem a excomunhão, e nem para uma mera multa sobre Cristo. Era para a pena capital, que já que tinha sido pronunciada pelo Sinédrio, mas não podia ser cumprida. Pilatos, então, já tinha sacado ali que o homem já era um homem destinado à morte, né, na intenção dos acusadores, mas tentava, né, não se misturar tanto com aquela questão. Só que aí vem um problema. Como eles perceberam que Pilatos não estava querendo se misturar, então eles vão querer acusar então Pilatos, querer acusar Cristo, então por uma questão política, né? Encontramos esse homem que pertence ao nosso povo, impede o tributo a César e se diz ser rei, o Messias rei. E era uma acusação que não era religiosa, era estritamente política, e era então da alçada do procurador romano. Pilatos tinha que olhar esta acusação. Impedir o tributo a César era crime, não pagar imposto é crime. E depois, se fazer rei contra César, sem a aprovação de César, é crime também. Então, né, diante desse tribunal político, né, Cristo tinha que ser então julgado, né? E Pilatos, é interessante notar que os judeus odiavam Pilatos, odiavam a dominação romana. Pilatos devia ter ficado muito impressionado com os concidadãos de Cristo se apresentarem diante dele como se fossem defensores de Roma. Estão levando Cristo, acusando ele, estão indo contra Roma. Quem são vocês, né? Ele fica assim, não, mas que ponto chegaram, né? A que ponto chegaram? Vocês são contra Roma, acusam Cristo de ir contra Roma, né? Deve ter ficado realmente muito maravilhado, né, do sumo sacerdote ter levado Cristo em defesa de Roma, né? Ou seja, né, ele que não era tão ingênuo percebeu que era uma manobra para, né, levar Cristo à morte, né? E levar a sério, né, as acusações do Sinédrio, né? Então ele sabia, né, ele, muito esperto, ele adivinhou, né, que o que se tinha contra Cristo era algo muito diferente de uma questão primeiramente política. Só que o plano de acusação colocado era de natureza muito delicada para Pilatos e não podia deixar de ver, porque qualquer coisa poderia poderia respingar nele, né, essa situação. Embora ele tivesse percebido que as acusações eram sem fundamento, né, mesmo assim não poderia deixar de discutir o caso. Caso contrário, o Sinédrio poderia enviar denúncias a Roma, como aconteceu já algumas vezes com Pilatos. É como se ele fosse descuidado e negligente em reprimir, né, ações políticas contra a autoridade por ele representada. Aí para ele ia ser um descrédito imenso, né, diante de Tibério. Ele sabia muito bem então que não poderia chegar a esse ponto. Então ele se vê numa toga justa, né? E vai ter que, ao mesmo tempo, se resguardar com a questão, com as acusações contra ele, né, do que poderia respingar nele, e ao mesmo tempo, né, o problema ali com os judeus e a inocência de Cristo. E ele, como homem de lei, propunha desmascarar a mentira dos acusadores ali. E ao mesmo tempo, como magistrado de Roma, ele tinha que guardar a autoridade imperial, né? E o que tinha que fazer ali, primeiramente, era interrogar Cristo. Então vai ser a primeira parte do interrogatório de Cristo. Então Pilatos vai chamar Cristo para dentro do pretório, né, da possível, né, que está ali na possível fortaleza Antônia, e vai então interrogar Cristo. A acusação de Cristo de ter se feito rei era uma acusação grave, política. Roma reconhecia reis regionais, como eram os Herodes na Judéia, por exemplo, como Herodes na Galileia. Era um rei regional reconhecido por Roma e sob autoridade romana. Mas tinha que ter legitimação, né, de Roma e com delimitação de direitos, soberania. Por exemplo, não poderia, né, certas coisas sem a anuência de Roma, né?
Um rei que não tinha legitimidade, era um rebelde que ameaçava a desintegração do império, ameaçava, né, a paz romana, e por isso era um crime grave, era réu de morte. Só que Pilatos sabia que Cristo não veio de um movimento revolucionário, né? Depois que ele começou ali a perguntar o que eu tinha ouvido falar sobre Cristo, então ele via que Cristo não era um revolucionário político, mas mais possivelmente um exaltado religioso que violava as ordenações judaicas relativas à fé, e isso não lhe interessava de jeito nenhum, né? E quanto a isso, os judeus tinham que se ocupar. Só que naquilo que tocava aquilo que tocava a jurisdição romana, né, ele tinha que cuidar, e naquilo que tocava a jurisdição do poder romano, a princípio não havia nada de sério contra Jesus. Então Pilatos vai interrogar Cristo. Primeira pergunta que Pilatos vai dizer para Cristo: tu és o rei dos judeus? Primeira pergunta: tu és o rei dos judeus? E repetia, né, a segunda acusação de Cristo ter se feito o rei, né? Duas acusações, né, levante contra os impostos e se fazer rei. Então Pilatos vai focar na segunda acusação, se Cristo tinha se feito o rei dos judeus. Então, tu és o rei dos judeus? Essa pergunta era ambígua, e Pilatos a fez de forma ambígua, porque Pilatos sabia que entre os judeus havia toda uma questão messiânica, meio que idealista, né, de rei dos judeus, né, como Messias, né, Messias religioso e ideológico, mas que não era da mesma esfera de um rei segundo os romanos, né, governaria uma certa província, etc. Ainda que certos solteiros judaicos também, né, quisessem um Messias terreno. Então ele pergunta: tu és o rei dos judeus? Como se a pergunta quisesse dizer: tu és um rei ideológico, um rei ultraterreno, ou um rei como os reis dos romanos, terreno, né? És um rei de um mundo invisível, ideal, ou rei de um mundo visível e material, que é este, né? Tu és o rei dos judeus, né? Uma pergunta que é meio que ambígua. E Jesus responde a Pilatos: tu perguntas por ti mesmo, ou outros disseram isso para você? Aí Pilatos, né, fica meio assim, né? A pergunta ambígua foi respondida com uma outra pergunta sem meio resposta para Pilatos, né? Pilatos fica aborrecido com a resposta de Cristo e diz: mas por acaso sou eu judeu? Né? A tua nação e o teu sumo sacerdote te entregaram para mim. O que você fez? Ou seja, o que eu tenho com isso? O que eu tenho com você? Eu não sou judeu, né? Eu não sou judeu. E Nosso Senhor então vai entrar para responder a primeira pergunta de Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, os meus ministros lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Ao contrário, o meu reino não é daqui. Aí Pilatos vai ficar surpreendido com as palavras. Então, de fato, aquele rei, né, que estaria ali diante dele, possível rei, entre aspas, para Pilatos, é um rei de um mundo ideal para Pilatos, né? Não é o rei terreno que ameaçaria o Império Romano. Pilatos ficou meio surpreendido e continua: então você é rei, portanto tu és rei, né? Tu és rei. E com essa pergunta, alguns autores, os intérpretes, vão dizer que Pilatos esperaria de Cristo uma resposta negativa: não sou rei. Eu sou, né, de uma outra instância, mas não sou rei como você quer que eu seja rei. Só que Nosso Senhor diz: eu sou rei. Que vai deixar Pilatos mais conturbado ainda. Nosso Senhor vai dizer: tu dizes que eu sou rei, né? O modo semítico de dizer tu dizes que eu sou rei quer dizer: eu sou verdadeiramente rei como tu está dizendo. Eu sou verdadeiramente rei como tu está me dizendo.
E vai dizer, que isso continua: e para isso eu nasci, e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí virá aquela famosa pergunta: o que é a verdade? E depois disso Pilatos vai sair, para conversar, dizendo que não tem nada, que não vinha nada em Cristo. O que é a verdade? É interessante que, pelo texto grego, pelo texto do Evangelho, o Senhor está dizendo: e para isso eu vim ao mundo, para dar testemunho da verdade, daquele que é da verdade, ouve a minha voz. E parece ter uma reticência, teria uma continuação, e Pilatos interrompe: mas que é esta verdade? Que é verdade? Esta pergunta famosa, o que é a verdade, não era uma pergunta, bem uma pergunta. Ela tinha mais força de exclamação do que de uma pergunta. Não que Pilatos tivesse o interesse de saber a verdade. Então estava interessado com questão religiosa, ou do mundo ideal, entre aspas, pregado por Cristo. Estava pouco se importando com isso. Ele estava perguntando: mas o que é essa verdade? Interessante que aquele filme A Paixão de Cristo mostra Pilatos depois pensativo, Gente, mas o que é a verdade, Só que não, alguns intérpretes dizem que que é a verdade é mais uma exclamação de Pilatos, dizendo assim: mas que verdade é essa, Quer dizer, Pilatos era um homem pragmático, querendo saber coisas pragmáticas, se como ele era um rei material que estava violando uma lei romana, enquanto Cristo vinha com meio para ele ideias abstratas que não eram do seu interesse. Então ele interrompe Cristo: que verdade é essa? E sai para conversar com os judeus, dizendo: não tem, esse cara aí é doido, é só um agitador, claro, da visão de Pilatos, óbvio, tentando entrar na cabeça de Pilatos. É um inocente, ele só acha que é um religioso exaltado, e é só isso, não tem nenhum problema com ele, segundo a lei romana. Então essa pergunta: o que é a verdade? Que é a pergunta, pergunta poderia ser levada na esfera metafísica aqui, mas assim, era mais pragmático aqui, do que uma interrupção de um Pilatos raivoso com ideias abstratas, que ele não, das quais ele não tinha interesse algum, saindo do seu campo pragmático. Mas que verdade é essa? E saiu interrompendo Cristo. O interessante disso tudo é que Pilatos, bom, já estamos acabando, hein? Não se desespere. Pilatos, nesse breve diálogo que ele teve com Cristo, ele ficou convencido que o acusado era inocente, e a denúncia feita contra ele era por efeito do ódio do chefe da nação. E aqui fica então dois traços patentes dessa primeira atitude de Pilatos. De um lado, um sentimento de justiça e de direito. Era um homem do direito romano, queria aplicar o direito romano, era justo, de certa forma, apesar de ser sanguinário. Mas ele via: o cara é inocente, não tem nada a ver conosco, ponto, não tem o que fazer, é inocente, não é réu de morte. Então ele exercia como magistrado romano e queria fazer respeitar essa lei. E do outro lado, aquele sentimento de desprezo e de hostilidade contra os chefes do judaísmo, e que ali tinha encontrado uma ótima ocasião para contrariá-los publicamente em nome da lei romana, soltando Cristo. Então assim, duas coisas se misturam ali, em Pilatos, Então, com esses dois sentimentos: de um lado, ser de fato justo segundo a lei, segundo o direito romano, segundo ali, o aplicador, o magistrado romano que deveria aplicar e fazer respeitar a lei, e de um lado o ódio, e uma oportunidade de dar uma alfinetada nos judeus, nos chefes dos judeus. Então vai levar Pilatos, sobretudo, a absolver então Jesus. Vai dizer: não tem nenhum problema com ele, vou soltá-lo. Só que, saindo, ele escuta aquela voz, aquele vozerio do lado de fora da fortaleza, Antônia, nesse caso, no nosso caso aqui, gritando acusações contra Cristo, E Pilatos tinha terminado o diálogo com Cristo, e antes
de afrontar então a multidão, ouvindo aquela gritaria, né? Ele vai voltar de novo para Cristo e perguntar, não responde nada do que estão te acusando, do que você está escutando, não responde nada, veja quantas coisas te acusam, né? E São Marcos isso, não responde nada, e Cristo fica calado, né? Aquele que se proclamou ali testemunha da verdade, né? Quem é pela verdade ouve a minha voz, fica calado. E diante disso, Pilatos fica espantado. Interessante, vai ter várias fases ali que Pilatos vai ficar espantado, cada vez mais com medo, né? Até que no final ele vai ficar com muito medo e vai ter que tomar uma atitude mais rápida possível. Aqui ele fica espantado tanto com a atitude de Cristo, quanto o que estava se passando lá fora, né? Que ele podia fazer naquele momento. Ele estava ficando com muito mais medo ainda. E quando a esposa dele vai, né, Cláudia Prócula, vamos ver na próxima aula, quando a esposa dele vai falar que teve esse pesadelo ainda à noite, ele vai ficar com mais medo ainda. Então ele vai ficar espantado e ao mesmo tempo não desistindo ainda de defender aquele homem silencioso, que ele via que era inocente. Aí vai lá diante lá da fortaleza e vai dizer, não encontro nenhum mal neste homem, né? E com essa declaração o processo estava terminado, né? Todo o processo já tinha terminado aqui. Pilatos sentou lá no pretório, interrogou Cristo, ouviu as acusações, certamente consultou alguns secretários dele, falou, bom, não encontro nem nele culpa alguma. Acabou o processo de Pilatos. Só que não. Eles vão continuar, né? Fazem surgir o povo ensinando, né, toda a Judéia, a começar pela Galileia até aqui. Aí continuam as acusações e está, né, da Judéia, da Galileia até Jerusalém. E Pilatos teve um estalo, né? Pilatos teve a grande saída dele. Ah, esse homem é galileu? Ótimo, leve ele para Herodes. Herodes era governador da Galileia e tinha jurisdição na Galileia. Então, né, ele encontrou ali uma saída para ele, né, se livrar daquele problema que está nas mãos dele, que era o problema de Cristo, como uma grande multidão já estava ali, começando cada vez mais a crescer diante da fortaleza Antônia, né, e ao mesmo tempo se livrar do problema e até talvez, por que não, uma chance de libertar Cristo. Por quê? Herodes, apesar de ser um homem muito sujo, né, e até sanguinário, certamente, né, muito possivelmente na visão de Pilatos, ele não duvidava que Jesus resultaria também inocente da corte de Herodes, como aconteceu. Né, Jesus lá ficou calado diante de Herodes e saiu de lá inocentado, saiu de lá como um louco, né, com uma túnica de louco, né, como veremos na próxima aula. Então, se ele voltasse, ele teria um outro argumento. Herodes também absolveu. Então são dois chefes contra as acusações do Sinédrio, provando que aquele homem era inocente. Então teria um novo argumento para silenciar o Sinédrio, os sacerdotes, e infligir mais uma humilhação pública a eles. E depois tinha um terceiro motivo. Era uma boa ocasião para se aproximar de Herodes. Herodes e Pilatos eram inimigos, estavam com más relações, provavelmente porque Herodes ficava informando a Tibério sobre os mandos e os demandos de Pilatos, né? Então Herodes enviava algumas cartas para o imperador, o que causou uma grande inimizade entre Herodes e Pilatos. E Pilatos viu aí uma oportunidade de, bom, é melhor ficar reconciliado com Herodes, porque para mim é melhor ser amigo dele do que ser inimigo. Então, entregando Cristo para Herodes, ele queria então né, reatar os atos com Herodes. É interessante notar que Pilatos, enquanto procurador romano, estava acima de Herodes ali. E não importando qualquer criminoso ali, de qualquer região, poderia ser levado para Pilatos, né? Qualquer galileu poderia ser levado para Pilatos sem passar por Herodes. Pilatos era a corte máxima do local. Só que então Pilatos, né,
ele vai então renunciar da sua jurisdição plena, né, mandar levar Cristo para julgamento de Herodes, para se livrar do julgamento de Cristo, de certa forma, para tentar inocentar Cristo, depois para tentar reatar a amizade com Herodes. E diante, né, disso, né, Cristo então vai ser levado para Herodes. O processo de Pilatos vai ter três fases. Quando Pilatos reconhece Cristo como inocente, vai tentar de certa forma ali lutar para liberar Cristo. Ele vai tentar três subterfúgios para liberar Cristo. O primeiro subterfúgio vai ser então enviar Cristo para Herodes. Primeira tentativa de inocentar Cristo, liberar para Herodes. Não deu certo. Segunda tentativa, o indulto pascal. Vai pegar Barrabás, né? Na Páscoa eu libero um prisioneiro. Cristo ou Barrabás? Não deu certo. Barrabás. Terceira tentativa, a flagelação, né? Queria a morte de Cristo. Aí Pilatos vai dizer, tá bom, eu vou flagelar e eu vou soltar. Então vai mandar flagelar Cristo. Depois vai levar Cristo flagelado diante deles, né? Mostrando Cristo ali completamente flagelado, para que talvez assim eles ficassem com a sede de sangue apaziguada, né? E mesmo assim eles vão continuar. E Pilatos vai ficar ainda mais espantado, muito mais espantado, quando depois de Cristo flagelado, justamente ter a sua morte pedida. Então, por hoje é só. Então vamos ver, o processo vai dividir nessas três partes. Primeira parte de hoje, levando Cristo para Herodes. Primeira tentativa de liberar Cristo. Segunda tentativa de liberar Cristo, o indulto pascal, né? Confrontando Cristo com Barrabás. E a terceira tentativa, a flagelação.